Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, agora, infelizmente, como eu avisei pra vocês que aconteceria, agora é oficial. O INSS, como você pode ver nessa matéria, as novas leis passaram a valer que o trabalhador agora não pode mais se aposentar apenas por tempo de contribuição. Olha a matéria o que diz. Matéria recente, viu? De 20 de março de 2021. O INSS tem novas regras para o trabalhador se aposentar, como também um período de transição e novas formas de cálculo e de contribuição. As novas regras começaram a valer depois da publicação da PEC 06/2019, atual emenda constitucional 103. Então, meus irmãos, o que o povo fez foi acreditar em mentiras. Mentiras propagadas por pessoas diretamente ligadas ao governo, que tem canais, que tem páginas, pessoas que se disfarçam de protetores, defensores do povo, mas que na verdade só estão se beneficiando em levantar uma bandeira política e passar na cabeça do povo que ele deve ser um fiel, deve ser um torcedor, como se fosse um time de futebol. Caso ele questione, caso ele critique certas medidas que o governo que eles levantam a bandeira faça, a pessoa está traindo o movimento. Está fortalecendo o outro lado, é um traidor da causa, é isso, é aquilo. Quando na verdade, família, eles fazem justamente isso por causa dos benefícios que estão tendo, estão sendo pagos. Você vê pessoas que não eram nada e crescendo, morando fora do país, tudo graças a ter vendido a sua própria alma. Porque um homem que não segue as suas próprias ideias, não tem escrúpulos, ele também não tem alma. E nos meus documentários aqui que eu fiz pra vocês, você pega o nosso trabalho de quase 10 anos atrás e começa a comparar com as opiniões de hoje, você vê que nunca muda, é a mesma coisa. E por que a gente faz assim? Porque o problema é um só. Quando o Dr. Enéas, na sua época, dizia que a única solução era romper com o sistema internacional, chamavam ele de fascista. Quando ele falava de riqueza real, as pessoas também não entendiam. Hoje elas ainda não entendem, imagine naquela época. Enéas era um homem muito à frente da sua época. Quando ele falava de riqueza real, meus irmãos, ele falava desse dinheiro que a gente paga de juro, que é gerado do trabalho real do povo, da matéria-prima do país, das mercadorias, de tudo que a gente produz, de que a gente faz. É uma riqueza real gerada. Os bancos criaram um sistema amaldiçoado, maldito, diabólico, que cada dinheiro que você paga a eles, eles têm o direito de criar mais crédito, dinheiro do nada, dinheiro que não existe, riqueza irreal, no mesmo instante. Vou dar um exemplo pra você que é lá de nós. Imagine você, meu irmão, pegasse R$1.000 comigo e você dissesse: cara, eu não gosto dessa posição de ficar devendo ao Davi. Eu quero pagar esses R$1.000 ao Davi. Vou fazer de tudo aqui. Vou vender aqui uma televisão, uma geladeira que eu tenho dentro de casa e vou pagar esse dinheiro a ele. E aí você vem e me paga. Só que nessa hora você vai descobrir que na hora que você fez o empréstimo, automaticamente eu que só tinha 1.000 passei até 2. Eu te emprestei 1.000 e pude criar mais 1.000 do nada, porque você pegou dinheiro comigo. Na minha regra, isso eu posso fazer. Quando você me pagou os 1.000, eu agora também criei mais 1.000. Então, em vez de ter apenas 1.000 inicial, por causa do teu empréstimo, eu pude criar mais 1.000 na mesma hora e recebi o teu dinheiro e criei mais 1.000. Eu tenho 3 agora, podendo emprestar a você de novo mais 1.000, a tua esposa e a tua filha. E na hora que vocês pegarem esse dinheiro comigo, automaticamente eu já consigo mais 3 e posso emprestar a outra família. Entende, meu irmão? E quando essas pessoas forem me pagando, eu vou aumentando ainda mais. É uma forma de multiplicação de poder infinita e que só eles têm esse direito de fazer, os bancos. E quando as pessoas começarem a perceber e se esforçarem para me pagar, não vamos mais pegar dinheiro com esse cara não, vão ter que pegar, porque eu já cresci tanto que já virei um monstro. É o caso do FMI e o Banco Mundial. Estranhamente, as pessoas que eram contra essa ideia que os bancos tivessem tanto poder, afundaram no Titanic, né? Eu contei essa história aqui no canal. Acho que o vídeo tem quase 1 milhão, ou passou de 1 milhão, não lembro mais. Mas tá aí. Não é um vídeo apenas sobre o Titanic, é um vídeo sobre o sistema. Então era isso que Enéas falava de riqueza real. A riqueza que existe no mundo é bem menor do que essas instituições têm. O mundo não produz tanto dinheiro como eles têm. Entende? E é essa a base do poder deles, é baseada em mentira. Quando a gente diz que o sistema é uma mentira, não estamos falando à toa. E era por isso que Enéas dizia que tinha que romper com esse sistema financeiro internacional, sentar na mesa como gente grande. Você vê que desde a época dele, falando aqui do INSS, já tinha essa mentira que não dava para continuar pagando os aposentados desde a época do Dr. Enéas. Ele já vinha lutando contra essa mentira. Eles diziam que tinha que privatizar, tinha que acabar por causa disso e por causa daquilo. Você vê, esse é um sistema tão lucrativo, meus irmãos. A Previdência Social, porque você sabe, meu irmão, você que é adulto, você que tem 20 anos, 25 anos, está trabalhando agora. Você, meu irmão, você sabe que é mortal. Você sabe que você não controla o seu destino. A gente tenta, por mais que a gente tente se preparar para o que vem para o futuro, por mais que a gente economize, coisas ruins às vezes acontecem. Um acidente que ceifa a nossa vida,
uma doença que aparece do nada. Então, você estava ali pagando 10 anos, 15 anos, 20 anos, faltava um ano para tu se aposentar, de repente você falece. E aí tudo que você pagou fica para quem? Fica para o governo ganha. Então é um sistema como se fosse de roleta russa, onde é muito lucrativo, tanto é que os bancos entraram nisso agora. Diversos bancos como Santander e outros, você faz a sua previdência lá mesmo. Porque eles sabem que é como um seguro de carro. Você não vê a seguradora quebrando, ao contrário, cada vez mais ricas e mais poderosas. Veja a Porto Seguro, por exemplo, 100 mil pessoas pagando, 1000 pessoas são roubadas, mas veja por mês quantos carros são pagos que não são roubados. Então eles pagam ali os 10 e ficam com mais 30 de lucro, entende? É assim que acontece, cada vez crescem mais. Mas eles não passam isso pra você, eles não dizem essa realidade a você. Passaram pra você através dessas pessoas, dessa gente sem alma, que a pessoa que não dá a sua opinião de acordo com suas próprias ideias e segue uma bandeira política e convence outras pessoas a fazer isso, ela é pior do que um demônio da encruzilhada. Ela é muito pior do que isso. É uma pessoa realmente sem alma e que suga a alma dos outros. Eles começaram a colocar na cabeça das pessoas: olha, você que se aposenta, não é, por tempo de trabalho, você é um vagabundo, você podia trabalhar até os 100 anos. Não já disseram isso? Que até 80, 90 anos você poderia trabalhar de boa? E as pessoas, às vezes, por egoísmo ou por falta de raciocínio, pensam que vão ser sempre jovens, que vão estar sempre como estão agora, se esquecendo que doenças aparecem, se esquecendo que problemas, acidentes acontecem, a gente não sabe como vai estar amanhã. Eu acredito que nenhum trabalhador pensa: nossa, doido pra chegar a minha velhice pra eu depender da minha aposentadoria. Eu acho que ninguém pensa isso, ninguém quer essa porcaria. Só que os imprevistos acontecem. Eu não sei como é que eu vou estar daqui a 20 anos, 30 anos, não sei nem se vou estar aqui. E se tiver, qual será meu estado? Será que eu vou estar saudável? Será que eu vou ter a força que eu tenho hoje? Um documentário que eu fiz aqui pra vocês, meus irmãos, uma série de documentários, na verdade, do Banqueiro Illuminati, ele deu uma dica muito preciosa e que, graças a ela, eu descobri muita coisa sobre o sistema, que foi: siga o dinheiro. Se você seguir o dinheiro que é pago aos aposentados, você vai ver que é uma grande mentira do governo dizer que, olha, não dava pra continuar assim. Os intelectuais falam isso pra vocês nos canais de milhões de inscritos. Não dava, tinha que fazer a reforma, senão o país ia quebrar. Mas é mentira, porque esse dinheiro ele volta pro governo. O dinheiro que vai pra mão do aposentado, desde a hora que ele saca até o último centavo ir embora, você vai ver que ele paga todo de imposto. Ele não fica com nada acumulado em casa, ele não fica com nada em banco. Não, ele gasta todo. Mal dá pra ele sobreviver. Quando esse dinheiro agora for tirado da mão, como está sendo tirado da mão do aposentado, e for para pagar a dívida aos bancos internacionais, aí sim, esse dinheiro está indo embora, ele está sendo sangrado e está empobrecendo a nação. Se você duvida de mim, basta apenas você seguir. O dinheiro que vai ser pago à FMI, a Banco Mundial, aos bancos privados, que usam nosso dinheiro para aumentar nossa própria dívida, investindo na dívida ativa, esse dinheiro não volta mais. Esse dinheiro já era. Ele é deletado da nossa nação. Então, agora que você entendeu, meu irmão, o que é que de fato esse sistema está fazendo com você, eu vou ler aqui a notícia, né, que está nos principais postagens de internet, que o título é esse: INSS, trabalhador não pode mais se aposentar por tempo de contribuição. É a própria mídia falando. É um benefício previdenciário por excelência, que é concedido ao assegurado que completa um determinado tempo de inscrição e contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, sendo que ela poderá ser dividida em integral e proporcional. A aposentadoria por tempo de contribuição está prevista na Lei Benefício 8.213, de 24 de julho de 1991. Artigo 181-C tem seus requisitos a partir do artigo 52 da mesma lei. Os segurados podiam, através da aposentadoria por contribuição, alcançar uma renda inicial de 100% sobre o salário de benefício. As mulheres precisavam de ter contribuição de 30 anos e os homens 35 anos de contribuição. Vale lembrar que, caso o beneficiário não optasse por trabalhar 5 anos a mais para atingir o valor de 100% do salário do benefício, era assegurado ao mesmo 70%. Porém, se você não tiver o direito adquirido às regras anteriores, a reforma da Previdência, ou não está dentro das regras de transição, terá que cumprir o que a Previdência chama de pedágios. 50% para quem já tem 28 anos e um dia de tempo de contribuição. Família, 28 anos de tempo de contribuição, olha só isso aí. No caso da mulher, o homem terá que ter 33 anos e um dia de tempo de contribuição. Depois que você completar os requisitos do sistema de postos de aposentadoria por idade, exceto a pessoa que tenha deficiência, aposentadoria especial, será possível se aposentar. A aposentadoria por idade é um benefício previdenciário que protege a idade avançada, quando foi criado os benefícios através da Lei 3.807/1960. A denominação era aposentadoria por velhice. Essa aposentadoria, antes da reforma previdencial, o cidadão tinha que cumprir alguns requisitos
requisitos como: homem precisava ter 65 anos de idade e mulheres precisavam ter 60 anos de idade. No caso de pessoas com deficiência, era necessário que os homens tivessem 60 anos de idade e as mulheres 55 anos, isso independente do grau de deficiência, bastando apenas cumprir o tempo mínimo de contribuição de 15 anos e comprovar a existência de deficiência durante igual período. Além do requisito da idade, o segurado do INSS deve completar um segundo requisito legal de carência. Sendo assim, a carência inicial é de 60 meses, tendo que seguir uma tabela progressiva que foi posta em prática em 2011. Será necessário cumprir 15 anos ou 180 meses de carência para ter o direito ao benefício. Para você saber os meses de contribuição necessários para se aposentar por idade, poderia consultar a tabela de carência do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Agora, como ela está hoje, depois da reforma da Previdência. Com a aprovação da reforma da Previdência, houve uma alteração nos requisitos legais para se aposentar por idade. No caso da mulher, houve aumento na idade. Para um homem, houve um aumento na carência. As novas regras da aposentadoria por idade são essas: para homens, 65 anos de idade e 15 ou 20 anos de tempo de contribuição. Então você não se aposenta apenas por idade, tá certo? Você também tem que ter 15 ou 20 anos de tempo de contribuição. Para as mulheres, possuir 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Meu irmão, se a pessoa não for um completo imbecil, um completo idiota, o próprio sistema diz, tá certo, que a média de vida de um brasileiro é 65 anos. Isso é o sistema que diz, tá certo? 65 anos de idade. Se você só se aposenta com 65, no caso do homem, que segundo eles mesmos perdem a vida mais cedo, como é que o cara vai se aposentar com 65 anos se esse é o máximo de vida, segundo eles mesmos? Você entende, meu irmão, a mentira aqui? Que esse sistema é muito lucrativo para o governo. Você passa 15 ou 20 anos pagando e quando se aposenta, o dinheiro vai servir só para comprar o teu próprio caixão, para abrir tua cova no máximo. Isso aqui é uma palhaçada. Para mim, o camarada que defende uma reforma desse tipo, ele não vale nada. Quando é uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem cultura, que não sabe como o sistema trabalha, tudo bem. Mas quando é um cara que se diz formador de opinião, pra mim é lixo. É por isso que eu trabalho sozinho aqui, família. Eu prefiro trabalhar sozinho com vocês e Deus. Isso aqui é um crime contra a nação. Além de todos os exemplos que eu dei pra você seguir o dinheiro, sobre esse dinheiro que é tirado da nação pra pagar a juros de banco, que cada vez faz com que a gente deva mais. Além de tudo isso que eu falei, se de fato o governo não tivesse o dinheiro, que é mentira, ele tem, isso aqui dá muito dinheiro. Mas se fosse realmente prejuízo, antes de mexer aqui, eles deveriam fazer o quê? Cortar os próprios salários, cortar na própria carne, diminuição de número de parlamentar, corte dos benefícios em 70% ou mais, que é muita coisa. A gente já mostrou aqui, meu irmão, não vou ficar falando o tempo todo, procura os vídeos mais antigos. A gente já falou quanto cada ministro do STF custa para o Brasil, uma verdadeira fortuna. Um monte de velho daquele ali tem até auxílio maternidade, é um absurdo. Um velho daquele ali parir alguma coisa vai ser um ovo de dinossauro. É a única coisa que é lógico. Mas mesmo assim ganham uma verdadeira bolada com essa desculpa. E fora o próprio cardápio deles, que é um absurdo em um país tido como terceiro mundo. Entende, irmãos? Então, esses metidos a intelectuais, esse bando de sem alma, sem espírito, pessoas vendidas e entregues totalmente a Satanás, eles vêm com essas historinhas que não, mas tinha que fazer mesmo, ou fazia ou o país quebrava. Por que não mexeram logo na própria carne? Por que foram logo pra cima do mais pobre, do aposentado? É porque essas pessoas aqui, infelizmente, as pessoas endureceram seu coração, assim como estava escrito nas Sagradas Escrituras que iria acontecer. As pessoas só estão pensando no aqui e agora. Elas acham que não vão ficar velhas, elas acham que não vão ficar doentes. Foram convencidas a enxergar os verdadeiros heróis que são os nossos velhos, que levaram esse país nas costas durante toda a sua vida, sendo explorados, pagando altos impostos. Eles foram convencidos a enxergar essas pessoas como parasitas. Elas não admitem, mas é assim que elas pensam. Não, eu vou estar rico nessa idade aí, eu não vou ficar assim não. Eu não vou precisar da minha aposentadoria não. Então façam a reforma, pode fazer, por mim tá feita. E essa falta de amor com o próximo, meus irmãos, essa falta de raciocínio vai nos levar à completa destruição. Então eu vou até parar a matéria por aqui, eles dão mais informação. Eu recomendo que você dê uma procurada aí, tá certo? Mas é lamentável essa situação e vou dizer pra vocês, só tende a piorar. Agora mesmo estão vendendo o restinho dos aeroportos, estão vendendo tudo. E você viu o dólar baixar? Você viu a situação do país melhorar? Não, porque cada vez que vende, eu já falei isso, já expliquei, já me cansei de falar isso. Cada vez que vende qualquer coisa. Por exemplo, vamos lá pro correio. Serviço do correio é um lixo? É. Se vendesse melhoraria, com certeza, 1000 vezes. Tem empresas que já trabalham pro Mercado Livre, né, de forma particular, e nem dá pra comparar. Eu que moro aqui em Pernambuco, eu compro com 3 dias, 4 dias está aqui a mercadoria. Nos Correios tem vez que passa de um mês. Então não dá pra comparar. É claro que o serviço vai melhorar.
Agora, é bom pro Brasil que privatize? Não. É bom pro consumidor, pra mim. Só que cada vez que eu compro alguma coisa pelos Correios, o dinheiro vai pro governo e, ou muito ou pouco, volta uma parte em benefício para manter essa máquina pública absurda funcionando. E quando eu pago a uma empresa privada de fora, internacional, o dinheiro vai embora, vai para o dono desse dinheiro agora, que tá lá fora. E o país cada vez mais empobrecendo. Mas as pessoas convencidas que não, tem que enxugar, enquanto as leis, as regras que ficam nos regulando para nos manter exatamente assim, os monopólios são entregues a empresas estrangeiras, quebram o comerciante, o empresário nacional, como esse mal terrível que a gente está enfrentando está provando, e aí o povo fica nessa miséria o tempo todo e não enxerga. Muito pelo contrário, fica contra ele mesmo. Então, meus irmãos, não tem esperança nisso não. Infelizmente, não tem esperança. A esperança era o povo acordar, era saber o que eu sei, o que você sabe agora, e dessa forma fazer alguma coisa. Mas enquanto o povo agir dessa forma como gado, a tendência é só piorar. Enfim, eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais um amigo, e a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço, meus irmãos, seguimos juntos.